Essa é a terceira parte da mensagem acerca do casamento. Agora também estamos aqui pelo Facebook, estamos também pelo YouTube. A pessoa que vai ouvir aí através do YouTube, eu tenho certeza que vai ser muito edificado. Essa é a terceira parte, né, da mensagem da família. Tem muita coisa para falar acerca de relacionamento, tem muita coisa a ser falada acerca de família, mas hoje, amado, eu vou falar alguns temas, eu vou abordar alguns temas que também é muita dúvida, gera muita dúvida na mente de muita gente ainda nos dias de hoje. Então algumas dúvidas eu tenho certeza que vai ser tirada hoje através dessa mensagem, através da ministração dessa palavra. Então pega a Bíblia aí na sua mão, pega a palavra de Deus aí na sua mão e abra comigo, abra comigo no livro de Malaquias, capítulo de número 2, abra aí, Malaquias, último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo de número 2, versículo 16. Amém? Já tem gente ouvindo aqui pela rádio. Pela rádio nós falamos para milhares de pessoas, né? Milhões de pessoas. E já estamos aqui ao vivo também participando. Já tem gente aqui mandando o seu, né? E vamos entrar também pelo YouTube da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Malaquias, capítulo de número 2. Pega aí a Bíblia na sua mão. Pega aí a palavra de Deus na sua mão. Malaquias 2, versículo de número 16, Malaquias 2, versículo 16, diz assim a palavra de Deus, acompanha aí. Porque o Senhor, acompanhe na Bíblia, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio e aquele que encobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Olha aí o que a Bíblia diz. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui, que o Senhor aborrece o repúdio. O que é repúdio? Divórcio. O Senhor, tem algumas traduções aí que a Bíblia fala, né? Eu acredito que na sua tradução está escrito aí, o Senhor aborrece o divórcio. O Senhor fica aborrecido com o divórcio. O Senhor fica aborrecido com o repúdio. Então, esse, amado, é um dos temas que nós vamos abordar nessa terceira parte aqui, acerca do divórcio. Um dos, que nós vamos falar muitas coisas aqui, enquanto o nosso horário permitir, nós vamos falar aqui, vamos falar até 23, né, são 10h30, temos meia hora para falar de muitos assuntos relacionados à família. Amado, a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, ele aborrece, ele se aborrece do divórcio, do repúdio, né? E tem muitas pessoas hoje, tem muitos casais hoje, que tem muitas dúvidas, ou geram muitas dúvidas, têm algumas dúvidas acerca do divórcio. Eu já acompanhei pessoas que falavam para mim assim, pastor, em qual caso eu posso me divorciar da minha esposa? Lembrando, vale a pena lembrar, que essa palavra que eu vou ministrar aqui, amado, é para crente, é para homem de Deus, é para mulher de Deus, é para casal de Deus, é para família de Deus. Eu não estou pregando para pessoas do mundo, não, porque as pessoas do mundo, elas não vão levar em consideração as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, o próprio apóstolo Paulo fala que ele era todo errado, que ele até blasfema, ele blasfemava contra o Senhor quando ele era do mundo. Mas depois que ele se converteu, aí sim, ele passou a fazer a coisa certa. Então, amado, eu não estou pregando para pessoas de fora da igreja, não, estou pregando para crente. Então você que é homem de Deus aí, você que é mulher de Deus, preste atenção nessa palavra que eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você. A Bíblia está dizendo aqui que o Senhor, ele aborrece o divórcio, ele não se agrada do divórcio, do repúdio. Mas eu já tenho acompanhado casos, amados, de crentes, eu estou falando para crente, homem de Deus, mulher de Deus, que chega para mim e fala assim, pastor, em qual caso, ou em qual questão, como, pastor, que eu posso deixar a minha mulher ou deixar o meu esposo e a Bíblia vai estar a meu favor, né? Porque você sabe que a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor não gosta, o Senhor aborrece o divórcio. Porém, amado, tem aquela cláusula de exceção, né? Tem muita gente hoje que procura na palavra de Deus alguma brecha, alguma coisa para que eles entrem em acordo com aquilo que eles estão fazendo. Mas acerca do divórcio, amado, tem duas coisas aqui muito importantes que vale a pena ser falado. Uma é o que o Senhor Jesus falou lá em Mateus capítulo 19. Vá comigo lá. Que hoje os teólogos chamam isso de cláusula de exceção.
porque é uma das exceções do divórcio, né? Tem muitas coisas que falam acerca do casamento, mas a exceção, ou seja, a base bíblica para você divorciar, para você deixar o seu esposo, a sua esposa, a exceção é essa aqui, ó, versículo de número 9, né? 19:9 de Mateus, que diz assim, o próprio Senhor Jesus está falando, versículo 19, capítulo 19 de Mateus, versículo 9 diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar ou que se divorciar da sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Isso aqui é a cláusula de exceção. Como assim, pastor? É a exceção que a palavra de Deus está dando aqui para que haja o acordo, biblicamente falando, do repúdio. Jesus está dizendo aqui, se o esposo quiser deixar a sua mulher, não pode, a não ser que seja por causa de adultério, a não ser que seja por causa de prostituição. Então, biblicamente falando, eu não estou falando tese de homem, não. Estou falando que a Bíblia nos orienta. Estou falando que a Bíblia manda que nós viemos pregar. Então você pode me perguntar, como muitas pessoas já me perguntaram, pastor, então se houve adultério no relacionamento, se houve adultério, se houve prostituição no meio do relacionamento, pastor, então, biblicamente falando, eu posso deixar a minha esposa, o meu esposo? Amado, mesmo que haja o adultério, mesmo que haja a prostituição, na maioria dos casos, quando as pessoas vêm me perguntar acerca disso, quando houve já o adultério, quando já houve a prostituição, quando um traiu o outro, quando as pessoas vêm me perguntar acerca disso, amado, eu nunca aconselho elas a deixar. Eu nunca falo assim, não, amado, doutora, então pode deixar mesmo. Pode deixar, que não tem base bíblica para deixar. Não, amado, eu sempre sou a favor, e acredito que Deus é a favor também do perdão. Né? Eu sempre aconselho, não, amado, tu gosta dele? Gosto, pastor, tu gosta? Então perdoa. Né? Perdoa e dá mais uma chance. Ah, pastor, mas não tem perdão. Como que não tem perdão? Eu acredito que você já fez muitas coisas piores para o teu Deus, e o teu Deus te perdoou, e você continua aí na presença de Deus, porque Ele te perdoa, porque Ele te perdoa todo dia. Como é que tu não quer liberar perdão para o teu próximo? Ah, foi um erro. Se ele quer acertar, se ele quer uma nova chance, dá uma chance para ele. Então, eu sempre aconselho a pessoa a fazer isso. Não, perdoa. Mas aí, amado, tem pessoas que perdoam, entre aspas, né? Aconteceu, eu conheço casos assim, né? Que a pessoa perdoou, mas aí volta no relacionamento, mas aí vira e mexe, uma volta ou outra, tá tocando no assunto de novo. Vira e mexe, uma volta ou outra, tá falando de novo daquilo que aconteceu no passado. Poxa, se você não vai perdoar de fato, se você não quer perdoar de fato, então, amado, é melhor você deixar para trás. Agora, se você diz que vai perdoar, para depois voltar ao relacionamento e ficar jogando na cara, era melhor ter deixado lá no início, porque nunca você vai ser feliz no seu casamento. Nunca você vai ser feliz na sua vida conjugal. Então, eu sempre aconselho o perdão, porque a cláusula de exceção aqui, que muitas pessoas falam, né, e é uma realidade, é Mateus 19:9, que se for o caso de adultério, amado, você pode fazer assim, você pode repudiar, você pode divorciar, mas eu nunca aconselho você a fazer isso. Eu aconselho você a perdoar e a voltar a um relacionamento. Porém, se você decidiu perdoar e voltou com esse relacionamento, voltou com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu esposo, e depois você vai ficar jogando na cara, você vai ficar apontando lá o erro lá na frente, não, mas então não volte não. Só volte se você estiver disposto a pagar este preço, se você estiver disposto a pagar este preço. A outra cláusula de exceção, está lá em 1 Coríntios capítulo de número 7. Vá comigo lá. 1 Coríntios capítulo de número 7. Uma vez eu falei isso lá na igreja, muita gente não entendeu. Muitas pessoas, até os meus próprios obreiros me interpretaram mal, né? Porque eu falei sem usar a Bíblia. Eu sempre falei aqui que a exceção para você repudiar ou para você divorciar, ou é adultério, ou é incompatibilidade. Como assim, pastor? É a Bíblia que diz, não é eu não. Vá lá comigo, 1 Coríntios 7. Ache comigo aí. 1 Coríntios capítulo de número 7. Eu vou ler a partir do versículo de número 15. Aliás, eu vou ler só o 15. Diz assim a palavra de Deus, ó, 1 Coríntios 7, versículo 15. A primeira cláusula de exceção é Mateus 19:9, e essa aqui, 1 Coríntios 7, versículo 15, que a Bíblia diz assim: mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Amado, todo texto que você lê na Bíblia, você tem que acompanhar o contexto.
Aqui a palavra está dizendo, está falando, está abordando temas aqui acerca de um esposo crente, ou vice-versa, a esposa crente e o marido não, né? Aí muitas pessoas perguntam, pastor, eu sou evangélico, eu sou crente, mas o meu esposo não é. O que eu faço, pastor? Eu deixo ele porque ele não está na mesma fé que eu? Não. A Bíblia não diz para você deixar. A não ser, amado, que você perceba que ele não tem jeito, não quer mudar, não quer uma mudança. Aí a Bíblia está falando, não, aí se for nesse caso aí, se ele não quer mudar, se o descrente quiser se apartar, aí você está livre. Se é ele que quer se apartar, ele que não está de acordo com a tua religião, ele que não quer que você sirva a Deus, aí a Bíblia está dizendo aqui, se o descrente quiser se apartar, então aparte-se, que é para você não viver debaixo de servidão, porque Deus te chamou para ser livre. Agora você diz assim, você que está ouvindo aí, pastor, eu tenho um marido crente, pastor. Eu tenho um marido que não é crente. Ou você que está ouvindo fala assim, pastor, eu tenho uma esposa que não é crente e eu sou. O que eu faço? Eu deixo ela, pastor? Eu termino o relacionamento com ela? Não, amado. Biblicamente falando, você não pode fazer isso. Olha o que a Bíblia diz. Está aí no capítulo 7. Vamos ler a partir do versículo 1. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui. Acompanhe comigo aí. 7:1. Diz assim a palavra de Deus. De 1 Coríntios. Ora, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Isso é Paulo que está falando, né? Paulo não tocava em mulher, por isso que ele está falando isso aqui. Não, bom seria que o homem não tivesse mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tenha o seu próprio marido. O marido pague a mulher devida benevolência e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Isso aqui, amado, é caso que nós temos que tratar dentro da igreja. Eu não posso falar aqui pela rádio, eu não posso falar pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, porque eu posso falar algumas palavras aqui que não estão de acordo com as pessoas que estão me assistindo, né? Eu vou jogar essa mensagem depois no YouTube, pode uma criança assistir, pode outra pessoa que não tem idade para assistir. Então eu não vou falar disso aqui agora. Lá na igreja eu sempre trato desse assunto, ou quando alguém tem a oportunidade de conversar comigo, eu falo de forma aberta. Mas agora, porque é uma mensagem que vai ao público, eu não vou falar. Mas o versículo 5 diz assim, ó: não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Olha só, depois eu vou explicar, eu vou voltar e vou explicar isso aí, mas eu quero continuar. Versículo 6. Digo, porém, isso como que por permissão e não por mandamento. Porque quereria que todos os homens fossem como eu mesmo, Paulo está dizendo. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de uma maneira e outro de outra. Eu digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom que ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, então case-se, porque é melhor casado do que ficar abrasado. Todavia, aos casados, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente, olha aí, ó. Se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Tá vendo aí você que tem dúvida? Pastor, meu marido não é crente. Pastor, a minha esposa não, eu vou deixar, pastor. Não. Paulo está dizendo aqui, a palavra está dizendo, não. Se você tem um marido descrente, se você tem uma mulher descrente, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, versículo 13. Se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Então, se houver o consentimento dos dois, né? Poxa, dá para viver um relacionamento amigável, dá para viver um relacionamento bom, frutífero, se houver o consentimento, né? Mesmo não pertencendo à mesma religião, é isso que Paulo está dizendo. Se o teu marido não é crente, não deixa ele não. Se a tua esposa não é crente, não deixa ele não. Sabe por quê? Versículo 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Aí é o versículo que eu li lá no início, né? Mas se o descrente quiser se apartar, então aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Então vamos lá. Vamos meditar em algum dos textos aqui. Amado, tudo é questão de consentimento. No relacionamento, tudo é questão de consentimento, tudo é questão de maturidade, tudo é questão de você deixar de ser menino no relacionamento. Eu digo isso, eu vou falar aqui de forma mais clara. Sabe por que muitos relacionamentos terminam hoje?
Sabe por que muitos relacionamentos não dão certo hoje? Porque os casais ainda não amadureceram. Os casais ainda não têm maturidade, né? A Bíblia está falando aqui, ó, versículo de número 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes a oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não vos defraudeis. O que é isso? É meninice. Eu costumo dizer que é meninice dentro de uma família, dentro de um casal. Estou falando para casal aqui. Como assim se defraudar? Já vi um casal, eu já participei, já vi muitos casais fazendo isso. E eu já acompanhei casamentos que terminaram por causa disso. Como, pastor? Porque um ficava se defraudando do outro. Como assim? Um se prendia do outro, né? A mulher não fazia relação com o seu marido, ou o esposo não fazia relação com a sua esposa. E a Bíblia está falando aqui, não faça isso não. Não defraudeis uns aos outros. Sabe por quê, amado? Porque quando o homem é bem alimentado, quando a mulher é bem alimentada, eu vou citar um exemplo aqui para você, eu creio que você vai entender. Você não é quadrado, você vai entender o que eu vou falar aqui. Quando, por exemplo, você está dentro da sua casa e você come uma bisteca dentro da sua casa, ou você come um picadinho, um frango, mas você se alimenta, aí você fica com a barriga cheia. Quando você vai para a rua, pode lhe oferecer picanha para você não vai querer. Sabe por quê? Porque você já está alimentado. Agora, amado, quando você está com fome, quando você está com fome, não tem o que comer em casa, quando você vai para a rua, se lhe oferecerem ovo frito, você come. Você entendeu o que eu quis dizer aí? É tudo questão de consentimento, amado. Então Paulo está falando aqui, se a mulher se defraudar, se a mulher se prender ao homem, ou se o homem se prender para a mulher, poxa, vocês vão estar dando lugar à carne, a não ser que haja consentimento mútuo por causa da oração. Como assim? Caso você chegue com seu esposo, com a sua esposa e fale, ó, meu esposo, minha esposa, minha mulher, meu marido, nós vamos ficar esse tempo agora em consagração. Conheço casais que fazem assim. Eu conheço casais que já chegaram para mim e falaram, pastor, nós passamos uma semana sem fazer relação sexual porque nós estamos se consagrando ao Senhor. Mas amém, houve o consentimento mútuo. O esposo concordou, a esposa também concordou. Agora a mulher fala assim, não, vou passar 2 meses sem me deitar com meu marido, e o marido não concordou com isso. Aí ela, mas ele tem que entender que é algo espiritual. Não, mas não tem essa não. A tua carne não vai entender não. Então Paulo está falando aqui, não defrauda um ao outro não, não se prenda um ao outro não, porque senão Satanás vai entrar nessa relação. Por isso que eu estou falando que na relação homem e mulher é mais consentimento, é mais maturidade. E a maior parte hoje dos relacionamentos que se acabam é exatamente por falta de maturidade, por falta de diálogo, por falta de conversa. Tudo, amado, na conversa, no diálogo, dentro do casal, dentro do casamento, nós chegamos a um acordo. E hoje as pessoas estão se separando por besteira. Hoje as pessoas estão se separando por falta de diálogo. Contam a vida sentimental para todo mundo, mas não chegam e sentam um pro outro e falam, ó, meu esposo, é assim, 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 vamos ajeitar nessa parte. Ó, minha esposa, é assim, eu não estou gostando do jeito que você está fazendo, vamos nos acertar. Mas não, amado, acabou esse diálogo dentro de casa, e hoje, infelizmente, por falta de maturidade, muitas pessoas estão se separando, e os casamentos aí estão indo por água abaixo. Não é isso que está acontecendo? Então, eu vou citar aqui alguns exemplos, eu quero falar de muitas coisas aqui, mas o nosso horário não vai permitir. Acerca do casamento homem e mulher, vou continuar, depois eu vou levar para os filhos. O homem e mulher, por exemplo. Amado, não tem eu digo isso por experiência própria. E o que eu vou falar aqui é até segredo para você, presta atenção aqui. Se você seguir isso que nós vamos falar, eu tenho certeza que o seu casamento vai ser um casamento bom e duradouro. Amado, mesmo que você não seja casado, ou antes de você entrar num relacionamento sério no casamento, de você querer uma pessoa, por isso que nós sempre aconselhamos o seguinte, você tem que orar antes, você tem que perguntar diante de Deus, você tem que ver se aquilo que você está fazendo mesmo é do agrado do Senhor, e se você quer aquilo de fato, de verdade. Isso aí, amado, é em todas as áreas, você tem que analisar antes. Tem pessoas que falam assim, eu me apaixonei por aquela mulher, mas aí ela tem 2 filhos de outro casamento, e eu não sei se eu vou, eu me apaixonei, eu vou me casar com ela, eu vou tentar a sorte com ela. Não, mano. Você tem que colocar os pingos nos i. Você tem que ver, ela tem 2 filhos, ela tem 3 filhos de outro relacionamento. Você tem que ver, vocês têm que conversar. Quando vocês entrarem para ter uma relação, quando vocês entrarem para ter um casamento, quando vocês entrarem e morarem debaixo do mesmo teto,
vocês têm que colocar os pingos nos i. Ó, eu vou me casar contigo, eu vou me ajuntar contigo, mas você tem que ver que eu tenho 2 filhos pequenos. Aí você vai aceitar vai aceitar os meus 2 filhos. Aí o esposo, não, eu acho que dá para me aguentar, eu vou conseguir, eu vou conciliar. Aí sim, amado, tudo é questão de consenso. Tudo, amado, no relacionamento é questão de maturidade. Então, voltando ao que eu estava falando lá. Se você não quer viver em um relacionamento, se você não quer ou não tem maturidade para viver em casal, amado, então Paulo está falando aqui, então não case. Então não procure mulher, não. Não procure esposa, não. Não procure esposo, não. Hoje em dia, os casais são assim. Hoje em dia, o esposo tem a senha no celular, né? A esposa também tem uma senha que o esposo não tem acesso. E eu estava falando aqui antes, todo casal se conhece um ao outro. E eu estava falando hoje com a minha esposa antes de vir para cá. Qualquer falta de naturalidade, amado, você tem que desconfiar. Como assim, pastor? Você sabe qual é a naturalidade da sua esposa. Você sabe qual é a naturalidade do seu esposo. Você sabe quando ele está agindo de forma natural e você sabe quando ela não está agindo de forma natural. Então, qualquer falta de naturalidade, comece a desconfiar, amado, porque Satanás, ele está aí mesmo. Como assim? Deixa eu explicar de forma melhor aqui para você, de uma maneira que você entenda. Eu conheço casais hoje, pode prestar atenção, que quando está tudo certo no relacionamento, eles agem da forma mais natural possível. É amor pra cá, é beijinho pra lá, e todo mundo tem acesso ao celular do outro, e pega aqui, isso, aquilo, outro. Quando o casal começa a colocar senha, comece a desconfiar. Alguma coisa tem aí, porque o casal, amado, de nada se esconde um ao outro. Então, se é para viver uma vida individual, então não case. Agora, se você for casar, você tem que ter em mente que vocês dois são uma só carne. Então, para que você vai colocar senha para sua esposa não ver? Para que você vai colocar senha no seu celular, no seu computador, no seu tablet? É porque você quer esconder alguma coisa. E qualquer falta de naturalidade já começa a desconfiar, amado, porque alguma coisa tem aí. Se ainda não aconteceu, se você não vigiar, vai acontecer. Então, isso é falta de maturidade do casal. E normalmente as pessoas se separam exatamente por causa dessa falta de maturidade. Outro caso, por exemplo, que é muito constante nos relacionamentos hoje. Tem pessoas que podem falar assim, pastor, eu já tive um casamento, eu já passei por 2 casamentos, 3 casamentos, 4 casamentos, pastor. Eu não sei se a minha vida conjugal ela vai dar certo, não. Será? O que o senhor me aconselha? Já é o 4º, 5º casamento que eu tô e nada de dar certo. E o pior não é isso. O pior é quando ela entra num relacionamento e de cada casamento ela tem um filho. Eu conheço pessoas assim. Eu conheço casais assim, que quando decidem ajuntar-se, né, o homem vem com 3 filhos de outros relacionamentos, aí a mulher vem com mais 4 de outros relacionamentos e querem se ajuntar. Se não houver um consenso, amado, é questão de tempo para se acabar aquele relacionamento. É questão de tempo para acabar com aquele casamento, porque hoje em dia o casamento tradicional praticamente está em extinção. Então a maioria das pessoas que se ajuntam hoje, que se amigam hoje, que se casam hoje, sempre tiveram um relacionamento lá atrás, sempre tiveram o filho de um relacionamento passado. Isso é um perigo, amado, quando você vai se juntar, quando você vai decidir casar de novo com o fruto de outro relacionamento. Isso é um perigo. Se você não souber lidar dentro da sua casa, se não tiver maturidade, se não tiver o diálogo, se não tiver a conversa, amado, acaba o relacionamento, ou continua com um casamento de fachada, né? Na frente dos outros, dentro da igreja, é amor pra cá, amor pra lá, mas dentro de casa é aquela briga, é aquela discórdia, é aquela falta de comunhão. Então tudo requer um diálogo. Mas como eu estava falando, pastor, eu acho que a minha vida sentimental já não tem mais jeito, porque eu já estou no meu 5º casamento, e eu acho que eu não vou nem tentar de novo não, porque senão não vai dar certo. O que a Bíblia fala acerca disso? O que o Senhor Deus Todo-Poderoso fala acerca das pessoas que tiveram muitos relacionamentos? Sabe se eu tenho chance ainda da salvação, de tanto que eu já forniquei, que eu adulterei, que eu não tive como ficar com o esposo só? Sabe se eu tenho condições ainda de me salvar? Tem, amado. E tem condições ainda até de você se dar bem no seu relacionamento. Como assim, pastor? Você viu lá aquele caso de João 4, daquela mulher samaritana? A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus encontrou aquela mulher, ele queria dar água viva para ela. Ele queria salvar aquela mulher. Aí o Senhor Jesus, o que ele falou? Jesus olhou para aquela mulher e falou assim, faz o seguinte, vai chamar o teu marido. Lembra lá? Vai chamar o teu marido lá. Aí a mulher fala bem assim, marido? Eu não tenho marido. Aí Jesus fala a verdade, não tem mesmo não.
Porque tu já tivesses 4 e o que tu tem agora não é teu. Você viu aí? Olha o que Jesus estava falando para aquela mulher. Ó, esse marido que tu tem agora não é teu, esse esposo que tu tem não é teu, e tu já tivesse 4, tu já deixou eles. Mas mesmo ela já tendo 4 esposos, e agora esse que não é dela, o Senhor Jesus estava mandando chamar os 2 para dar água viva para os 2. Ele queria salvar tanto ele quanto ela. Então ainda há esperança para você, ainda há como você ser feliz no seu relacionamento. Mas tudo, amado, tudo é questão de consenso, é questão de maturidade, é questão de conversa. Para você que quer casar, por exemplo, ou para você que já é casada, vai um conselho muito importante aqui, amado. Procure alicerçar o teu esposo, a tua esposa, nas coisas de Deus. Procure, amado, colocar o teu esposo dentro da igreja. Procure colocar a tua esposa envolvida nas coisas de Deus. Sabe por quê? Porque não tem um, amado, que seja fiel a Deus e seja infiel ao seu relacionamento. Não tem um. Normalmente, quando a pessoa é fiel a Deus, automaticamente ela é fiel nas demais coisas. Quando ela é fiel ao Senhor, ela respeita ao Senhor, ela tem consideração à palavra do Senhor, eu duvido que ela vai trocar a presença de Deus, ele vai trocar a presença de Deus por uma relação fora do casamento. Eu duvido que ela vai fazer isso. Mas hoje em dia, as pessoas infelizmente se separam ou escolhem mal o seu cônjuge para viver, né, para casar, e porque a pessoa não é fiel ao Senhor. E ainda tem esposa que impede o seu marido de estar na obra. Mano, se o teu esposo não for fiel às coisas de Deus, ele não vai ser fiel a você também não. Se a tua esposa não colocar na vida dela em primeiro lugar o reino de Deus, mano, não espere fidelidade dele também não. Porque se ele não consegue ser fiel a Deus, será que ele vai ser fiel? Será que você vai ser fiel nesse casamento aí? Então o princípio de tudo, amado, é você escolher uma pessoa, ou você alicerçar o seu cônjuge, a sua esposa, o seu esposo, na fidelidade com Deus. Se ele for fiel a Deus, se ela for fiel a Deus, automaticamente ela vai ser fiel no seu relacionamento. Ela vai ser fiel no seu casamento. Ela não vai trair a sua esposa. Ele não vai trair a sua esposa. Ela não vai trair o seu esposo, porque ela tem temor a Deus. Agora, amado, tem crente, até uma vergonha de falar isso aqui, mas tem crente, amado, que não suporta ver a mulher dentro da igreja, não suporta ver o homem dentro da igreja. Isso é complicado. Isso é complicado por quê? Porque você está impedindo a pessoa de ser fiel a Deus. Depois você vai querer cobrar fidelidade dele no casamento, amado. Por isso que hoje os casamentos de mulheres de Deus, de homens de Deus, estão se destruindo aí. Eu conheço pastores, eu conheço líderes que já estão no seu 4º relacionamento, já estão no seu 5º relacionamento. Por quê? Porque usam a desculpa de fazer a obra. Eu vou fazer a obra de Deus, eu vou para ali, para tal canto. Amado, mesmo você fazendo a obra de Deus, mesmo você pregando a palavra, mesmo você sendo apóstolo, dirigente, bispo, tudo, que pode ser o que for, você está na carne, amado. Você é carne, você não está no céu ainda não. E a tua carne às vezes fala mais alto. Por isso que a Bíblia está falando aqui, ó, esposa, não deixe o marido. Marido, acompanhe a sua esposa. Quando eu saio para algum canto aí, a minha esposa já fica de olho já. Eu sei que ela quer vir, eu falo, bora, vamos comigo. Quer vir? Vamos. Porque eu vou esconder o que dela? Eu vou esconder o que da minha esposa, se ela é uma só carne comigo? Então, amado, muito cuidado. Tudo no casamento, tudo no relacionamento é questão de maturidade, é deixar de meninice, é ter consentimento. Não tome nenhuma atitude sem consultar a sua esposa. Esposa, não tome nenhuma atitude sem consultar o seu esposo. Vocês dois são uma só carne. Agora, quando começa a ter o desentendimento por falta de diálogo, é questão de tempo para o casamento virar aí essa bola de neve. As pessoas vivem um casamento de fachada. Fora tá tudo bem, tá, glória a Deus, aleluia, mas dentro de casa é um para um lado, outro para o outro, dormem um na rede, outro na cama, a esposa manda o marido pro sofá, ou então vice-versa. Isso não é um casamento feliz, amado. Então é tudo questão de maturidade. Procure ser fiel a Deus, alicerçar o seu cônjuge na fidelidade a Deus, que consequentemente ele vai ser fiel a você também. Você que ainda não casou, poxa, procure um homem de Deus, procure uma pessoa que é fiel às coisas de Deus, que consequentemente ele vai ser fiel a você também. Então, amado,
Eu queria ter mais tempo, já estou estourando aqui no meu horário, já está estourado aqui o meu horário já, o pastor já está aí fora para entrar. Tem muitas coisas para falar ainda acerca de relacionamento, mas qualquer dúvida eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para tirar, para te esclarecer à luz da palavra de Deus. Amém? Eu quero agradecer a você que nos dá o carinho da sua audiência, a você que está nos ouvindo aí. Hoje não. Vou agradecer a você que está nos ouvindo aí via Facebook, agradecer que você que vai nos ouvir pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu casamento. Haja, amado, de forma madura, deixa de meninice, entre em um consentimento aí, entre em um diálogo, que tudo vai dar certo na tua casa, na tua família, no teu casamento, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos vocês que nos ouvem, tanto aqui pelo Facebook, quanto pelo aplicativo, pelo YouTube e aqui também direto da 104,9. Que Deus abençoe a vida de todos vocês.